Bom dia, pessoal. Sou o Otávio, monitor do Gama. Então vamos começar o aulão de cálculo 3. Aqui na primeira questão, ele pede para calcular as integrais transformando em coordenadas polares. Então aqui no cantinho já coloquei uma colinha do que são as coordenadas polares, que as transformações têm que fazer. Que o que são? O x vai virar r cosseno de θ, o y vai virar r seno de θ, e a relação também que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio quadrado. Então, na primeira questão, ele nos dá a integral xy dA e nos diz que o disco é igual, tem raio 3. É um disco com centro na origem e raio 3. Se ele tem centro na origem, ele começa no 0, e se o raio é 3, ele vai até o 3. Então, para a gente transformar isso daqui numa integral de coordenadas polares, a gente vai ver primeiro até onde vai o raio e para integrar mais de fora qual é o círculo, se ele é um círculo completo, se ele é um semicírculo. Então aqui a gente viu que ele começa no 0 porque ele tem centro na origem, ele vai até o 3. Então essa daqui, mais de dentro, seria do 0 até o 3. E ele é um disco completo, não fala nenhuma restrição de disco, então ele tem os 360 graus. Como ele tem os 360 graus, ele vai do 0 até o 2π, que é uma volta completa. Agora, a integral aqui de dentro, a gente tem x e y. A gente vai precisar transformar eles em coordenadas polares. Então, vamos transformar o x e y, que vai virar r cosseno de θ vezes r seno de θ vezes r, que r é da própria fórmula das coordenadas polares. E aí, dz, dr, dθ. E agora que ela está aqui, é só resolver. Então, vamos primeiro separar o que tem r e o que não tem r e colocar para fora da integral. Então, a gente vai colocar os cosseno e o seno para fora, porque eles são de θ. Vai ser cosseno de θ vezes seno de θ. Tudo isso vezes a integral de 0 a 3 de... A gente tem r vezes r vezes r. Então, r ao quadrado. R ao cubo, dr. Aqui a gente vai resolver essa integral. Integral tabeladinho. Vai ficar r na 4 dividido por 4, de 0 a 3. Então, a gente vai ficar com 3 na 4 dividido por 4, menos 0 na 4 dividido por 4. Aqui vai ficar 81 quartos. E aqui a gente resolveu a nossa primeira integral. Então, vamos voltar ali. A gente já fez essa parte de dentro. O que vai nos sobrar? A parte do teto. Então, vai ficar de 0 a 2π, 81 quartos, vezes cosseno de θ, vezes seno de θ, dθ. Agora, para resolver essa integral, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder fazer uma substituição. Porque o cosseno de θ, quando a gente vai fazer uma substituição do seno de θ, a gente vai conseguir cortar o cosseno de θ. Primeiro, vamos colocar esse 81 quartos para fora, já que ele não tem θ, e aí vamos resolver. Então, isso aqui vai ser igual a 81 quartos de 0,2π de cosseno de θ vezes seno de θ. O que a gente pode fazer? Vamos chamar esse seno de θ de u, igual a seno de θ. Então, nosso du vai ser igual a cosseno de θ dθ. E aí a gente vai conseguir cortar isso daqui tudo. Então, a gente vai ficar com 81 quartos de 0 a 2π de u du. Aí agora uma integral simples para resolver.
a gente vai ficar com 81/4 de u ao quadrado divididos por 2. E aí, voltando u, vai ficar 81/4 vezes, o nosso u é seno de θ, então vezes seno de θ ao quadrado divididos por 2. Isso daqui dentro dos limites de 0 e 2π. Então vamos voltar ali. Agora a gente vai ter 81 divididos por, já vou juntar o 4 com 2, 81 divididos por 8. Tudo isso daqui vezes seno de 2π menos seno de... Oi? Quadrado. Ao quadrado, é verdade. Seno de 2π ao quadrado menos seno de 0 ao quadrado. Seno de 2π é uma volta completa, é 0, menos seno de 0, que é 0 também. Então, na verdade, tudo aqui vai ficar 0. Isso vai ficar 81/8 vezes 0, que é 0. Ele diz duas coisas. Ele diz que R está acima do eixo X e que está dentro dessa forma. O que a gente pode extrair daqui? Primeiro, dizer que ele está dentro de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Como a gente viu aqui, é tabelado que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, o que a gente pode extrair dali? O nosso r. X vai ser o nosso r ao quadrado, vai ser igual a 9. Ou seja, o nosso r vai ser igual a 3. Essa informação a gente consegue extrair. E quando ele diz que é acima do eixo x, o que ele quer dizer? Aí a gente vai ver no nosso θ. Na verdade, então, vai estar acima do eixo x, é para cá para frente. Aqui o x0 e aqui o x positivo. Então, essa parte de trás aqui não vai poder ser o θ. Então, o que θ vai fazer? Ele vai poder ir de menos π divididos por 2 até mais π divididos por 2. Vai poder fazer toda essa área. Então, vamos fazer a nossa integral agora. O π, a gente viu que é o θ é π divididos por 2, negativo até π divididos por 2. Nosso raio é do 0 até 3. Nossa integral é cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente substitui por r ao quadrado. Vezes r dr dθ. Agora a gente tem tudo que precisa para resolver. A gente tem um r ao quadrado dentro do cosseno e um r fora. Como é que a gente faz isso? Por substituição. Vamos substituir o r ao quadrado por u. Então, u é igual a r ao quadrado, du é igual a r é igual a 2r dr. Então, o que essa nossa integral vai virar? Integral de 0 a 3 de cosseno de u divididos por 2 du. E agora ela é simples de resolver. O 2 o divididos por 2 a gente pode colocar para fora e o nosso cosseno vai virar seno. Então a gente vai ter aqui 1/2 de seno de u. Agora a gente vai voltar o nosso u para o r. O r ao quadrado. Então vai ficar 1/2 de seno de r ao quadrado. E agora a gente vai voltar a gente vai botar nos limites de integração. Então a gente vai ter aqui 1/2 de seno de 3 ao quadrado seno de 9, menos seno de 0. Como seno de 0 é 0 e seno de 9 a gente não sabe o valor exato, a gente vai deixar como seno de 9 mesmo.
Então agora aqui quem vai nos restar? Nossa integral de fora, que é do menos π divididos por 2 até π divididos por 2. Isso de seno de 9 dividido por 2. D θ. A gente não tem θ aqui dentro, então a gente pode só colocar. Vai botar tudo isso daqui para fora e vai fazer uma integral vazia. Então o que isso vai ficar? Seno de 9 divididos por 2 vezes a integral nos limites. D θ. Então aqui a gente vai ter seno de 9 divididos por 2 vezes π meios menos π meios. Π meios, esse sinal vai ficar positivo, vai ser π meios mais π meios, que dá π. Então, o nosso resultado vai ser igual a seno de 9 vezes π divididos por 2. Aqui ele nos pede a integral de e na menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E as informações que ele nos dá é que a área está dentro do semicírculo de x igual a raiz de 4 menos y ao quadrado e também do eixo y. O que essa expressão significa? A gente pode modificar ela um pouquinho, tirando a raiz, para a gente deixar parecido com o nosso x ao quadrado. Ali, x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente coloca a raiz dos dois lados, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 4 menos y ao quadrado. Se a gente colocar o y para o outro lado, a gente vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. E aí se adapta na nossa tabelada ali, para a gente achar o r. 4 é r ao quadrado, isso significa que nosso r é igual a 4. 2, verdade. E o que isso significa mais? O nosso x ele é uma raiz. Ou seja, o nosso x não pode ser negativo. Então, o que isso daqui infere? Que nem no exercício anterior, que isso daqui tem que estar acima deste x. Porque não poderia ser menos 1, porque não tem como essa raiz daqui dar menos 1. E também a gente tem o eixo y, ou seja, aqui ela diz que tem que estar cortada para cima do eixo y. Tá. Então, a mesma coisa no eixo y, tem que estar acima do eixo y. Então, se a gente for fazer no nosso círculo trigonométrico, a raiz infere que tem que ser positiva no eixo x, então não pode ser nada x negativo. E aqui diz que tem que estar acima do eixo y também, então não pode ser nada negativo aqui embaixo. Que a área que nos sobrou, somente essa daqui. Esse quarto aqui. E esse quarto, o que ele vai? Ele vai do 0 até o π meios. Então, agora a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer a nossa integral. Os limites vão ser em θ de 0 a π meios. Os limites em r vão ser de 0 a 2. E a nossa integral é e menos x menos y pode ser escrito como menos vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, a gente pode colocar como menos r ao quadrado. R dr dθ. E agora já dá para resolver. Aqui a gente tem a função de r vezes outra função de r. Então é bonitinho. O que a gente pode fazer para tirar esse r ao quadrado aqui de cima e já cortar esse outro r? Substituir. Então, a gente vai substituir r ao quadrado por u vai ser r ao quadrado. Precisa usar menos? Menos, então. Menos u igual a r ao quadrado. Menos du é igual a 2r vezes dr. E agora a gente pode substituir de volta. A gente vai ter integral de 0 a 2 e na u vezes o r vai cortar, o 2 vai ficar menos 1 meio du. Esse menos 1 meio consegue colocar para fora,
E a gente vai fazer a integral de menos 1 meio, 0 a 2, e na u du. Integral de e na u é e na u. Então a gente vai poder voltar. Isso daqui vai ficar menos 1 meio vezes... Com a integral só e na u, a gente já vai voltar para o nosso r ao quadrado. Aqui a gente pode passar o negativo para o outro lado. Nosso u vai ficar e na menos r ao quadrado de 0 a 2. Então aqui, menos 1 meio vezes... Primeiro aqui vai ser e na menos 2 ao quadrado menos e na menos 0 ao quadrado. Isso aqui a gente vai ficar com menos 1 meio vezes e na menos 4, 2 ao quadrado 4, menos 0 ao quadrado vai ficar 0 e na 0 vai ficar 1. Então aqui a gente fechou nossa primeira integral. O máximo que a gente pode fazer é usar esse sinal e inverter ele do meio para ficar um pouquinho melhor de visualizar. Então vamos colocar dentro da nossa segunda integral. Aqui de 0 a π meios vai ser 1 menos e na menos 4 divididos por 2 de θ. O que a gente pode ver? Que não tem θ aqui nessa integral. Então é só fazer como se fosse uma integral vazia. Ou seja, a gente vai ficar com 1 menos e na menos 4 divididos por 2 vezes π meios menos 0. Ou seja, aqui dentro vai dar π meios. A nossa integral vai ficar π vezes 1 menos e na menos 4 divididos por 4. Por 2. Então aqui é só mudar nosso limite de integração. A gente vai ter aqui 1 menos π dividido por 2, que é negativo. Então de 1 menos e na menos 4 dividido por 2. Mas o processo é o mesmo. Vai ficar 1 menos e na menos 4 dividido por 2 vezes π ao quadrado menos π ao quadrado. Isso daqui vai ficar menos vai ficar positivo, π meios mais π meios vai ficar π. Então vai ficar π vezes 1 menos e na menos 4 dividido por 2. A integral na tangente na menos 1 de y por x e nos dá os argumentos, nos dá as restrições. Ele diz aqui, um sistema de x e y, que x ao quadrado mais y ao quadrado está entre 1 e 4. Ele também diz que o x vai ser sempre maior ou igual a y, que vai ser maior ou igual a 0. Vamos olhar essa condição primeiro. Aqui a gente sabe que é o nosso r. Então o que a gente pode inferir? Que o nosso r está entre 1 e o nosso r ao quadrado está entre 1 e entre 4. Então, se o nosso r ao quadrado está entre 1 e 4, nosso r vai ter entre a raiz disso daqui tudo. Ou seja, nosso r vai ter entre 1 e 2. E agora nessa parte aqui, ela diz que o x é sempre maior ou igual a y, que é maior ou igual a 0. Então vamos fazer o nosso círculo trigonométrico. Primeiro, nosso x tem que ser maior que 0. Então, a gente já pode tirar toda essa área aqui. Nosso y também tem que ser maior que 0. Então, a gente já pode tirar toda essa área aqui. A gente tem só a restrição agora que x tem que ser maior que y. Para descobrir isso, vamos fazer uma reta onde x é igual a y. Que é uma reta cortando no meio. A gente tem essa reta. Quais, nesses valores aqui, quais o x vai ser maior que o y? Vai ser aqui embaixo. Porque aqui embaixo, por exemplo, o y vai ser 0 e x pode ser 1, x pode ser 2, então x vai ser maior. Aqui em cima, o contrário que acontece. Porque aqui em cima, quando x é 0, o y pode ser 2, 3, 4. Então, no caso, a gente acaba ficando com essa areazinha aqui.
Como é que a gente determina essa área aqui? Ela começa no zero, e aqui a gente cortou bem no meio essa região. Essa região toda, ela é π meios. Então, se a gente cortou ela bem no meio, a gente vai ficar com π dividido por 4. E agora a gente tem tudo para montar nossa integral. O raio é do 1 até o... Vai ficar totalmente... Ah, sim, sim. Aqui eu só fiz, na verdade, para mostrar a parte do 0 até o π. Mas se tu fosse colocar ali numericamente, seria do 1 até o 2. Então, podemos chamar aqui de 1 e aqui de 2. Seria essa área aqui, essa areazinha aqui, só. Então, o que a gente pode fazer antes também? Tangente na menos 1 de y dividido por x não é uma integral muito legal de fazer. Então, vamos passar ela para os valores polares e tentar adaptar. A gente vai ficar com tangente na menos 1 de r seno de θ por r cosseno de θ. Aqui o nosso r vai se cortar. E o que a gente sabe? Seno dividido por seno dividido por cosseno é tangente. Então aqui a gente vai ficar com tangente na menos 1 por tangente de θ. Essa daqui é uma expressão tabelada. Tangente na menos 1, quando o argumento é tangente, vai ficar só o argumento da tangente dentro. Ou seja, meio que vai cortar a tangente com a outra tangente e vai sobrar só o θ. São funções inversas. Isso, funções inversas. Que nem se tivesse seno na menos 1 com o argumento seno, cortaria ele e ficaria só o argumento de dentro. Então agora, para montar a nossa integral, a gente vai colocar de 0 a π quartos, o θ. Nosso raio é de 1 a 2. E a nossa função é θ. θ vezes r, que é o r da polar, dr dθ. Então agora vamos resolver. O θ pode sair de fora dessa primeira integral. Vai ficar integral θ vezes integral de 0 a 2 de r dr. Então vai ficar θ vezes r ao quadrado dividido por 2 de 1 até 2. Isso daqui vai ficar θ vezes 2 ao quadrado dividido por 2 menos 1 ao quadrado dividido por 2. Isso daqui vai ficar 4 dividido por 2 menos 1 dividido por 2. Então vai ficar θ vezes 3 meios. Então, agora para a nossa segunda integral, ela é de 0 a π quartos de 3 meios de θ dθ. 3 meios vai para fora, vai ficar só a integral de θ. Então, isso daqui vai ficar 3 meios vezes θ ao quadrado dividido por 2, que vai de 0 até π meios. O 0 vai ficar 0 até π quartos. O 0 vai ficar 0, então vamos fazer só a primeira parte. Vai ficar 3 meios vezes π quartos ao quadrado dividido por 2. Π quartos ao quadrado é igual a π ao quadrado dividido por 16. Esse 2 pode mandar para fora aqui. Então vai ficar 3 quartos vezes π ao quadrado dividido por 16. Então isso daqui vai ficar 3π ao quadrado dividido por 64. A gente vai calcular o volume dessa função aqui e vai limitar por esse círculo. Esse círculo ele limita no eixo z. Então, vai ser limitado pelo z igual a 0 para a parte de cima. E aí aqui vai ser o
os limites da parte polar. Então, como é que a gente vai fazer a nossa integral? Aqui a gente descobre nosso R. A gente tem ali que R ao quadrado vai ser 9. Vai ser, no caso, menor ou igual a 9. Nosso R é menor ou igual a 3. E ele vai poder ser até 0, porque não tem nenhuma restrição na base, no caso no eixo XY, que ele vai ter que seguir além dessa. Então ele vai ser de 0 a 3. E nosso eixo polar, no caso não dão nenhuma restrição do eixo polar. Essa daqui ela é só uma restrição da função mesmo, no caso é a função. Então o eixo polar vai ser de 0 a 2π. Ou seja, a gente vai montar de 0 a 2π, a volta completa, de 0 a 3, aí da função aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, r de θ. X ao quadrado mais y ao quadrado vai virar r ao quadrado. A gente vai ficar com a integral de dentro, sendo 0, 3, r ao cubo, porque r ao quadrado vezes r é o rzinho da polar, dr. Aí aqui para resolver é simples. A gente vai ficar com r na quarta dividido por 4, de 0 a 3. A parte do zero vai ser 0. A gente vai ficar com 3 na 4 dividido por 4. 3 na 4 vai dar 81 quartos. Isso aqui é a nossa integral de dentro. Ou seja, a gente vai ficar com 0 a 2π de 81 quartos de θ. Como a gente não tem θ na função, é só fazer ela normal. Então, a gente vai ficar com 81 quartos de θ de 0 até 2π. O zero não vai ser nada, então a gente vai ficar com 81 dividido por 4 vezes 2π, que a gente corta o 2 com 4, vai simplificar e vai ficar 81 meios de π. Na questão 3, a gente vai começar a resolver integrais triplas. Ele nos deu essa integral, aqui com os limites de integração. A integral é 2z e na menos x ao quadrado, dy dx dz. Para resolver o dy, aqui nessa nossa função a gente não tem y, então é como se fosse uma integral vazia. No caso, nessa nossa primeira integral, vai ser 2z e na menos x ao quadrado vezes a integral, vezes 0 de x dy. Ou seja, a gente só vai colocar o y e dentro dos limites a gente vai ficar com 2z y e na menos x ao quadrado. E agora vamos voltar para a nossa integral. Calculando os limites. Deixa eu botar então. Quadrado vezes y de 0 a x. Então, no caso, y de 0 vai ser 0 e vai ficar com y de x. Então, a gente vai ficar aqui com 2zx e na menos x ao quadrado. Agora, a gente tem que colocar dentro da nossa segunda integral, aqui do dx. A gente vai ficar com a do dx é de 0 a 1. 0 a 1 de 2zx e na menos x ao quadrado. dx. Então, a gente pode tirar esse 2z para fora e vai ter que resolver essa integral aqui. Então, vai ficar 2z vezes integral de 0 a 1 de x e na menos x ao quadrado. Como é que a gente resolve isso daqui? A gente vai poder fazer por substituição. A gente tem uma função de x multiplicando outra função de x e aí o x ao quadrado aqui. O que a gente vai fazer? U é igual a menos x ao quadrado, du é igual a
2 menos 2x dx. Então, aplicando a substituição, em vez de ficar com limite de 0 a 1, aí o x de fora vai cortar, vai ficar e na u, vezes menos 1 meio, du. Agora esse menos 1 meio a gente coloca para fora e só substitui. Tinha 2z também na frente. 2z na frente aqui. 2z. A gente vai mandar esse menos 1 meio para frente e vamos calcular a integral de dentro. Esse menos 1 meio vai cortar com o 2, vai ficar menos z. A integral de e na u é e na u. Então, e na u. E agora a gente vai voltar o u para o nosso menos x ao quadrado. Então, a gente ficar com menos z vezes e na menos x ao quadrado e os limites de 0 a 1. Então, aqui a gente vai ficar com menos z vezes e, quando é 1, na menos 1 ao quadrado, menos e na menos 0 ao quadrado. Então, aqui, e na menos 1 ao quadrado vai ficar e na menos 1, e e na 0 vai ficar 1. Então, esse daqui vai ficar a menos e na menos 1, menos 1. A gente pode colocar o sinal aqui para tirar o sinal e multiplicar. E aí a nossa próxima integral, nossa última integral, ela é de 1 a 4, vai ficar dando essa nossa função, que vai ser z vezes 1 menos z na menos 1, dz. A nossa única parte que tem z é esse nosso z, então isso daqui a gente vai conseguir colocar para fora e vai ficar 1 menos e na menos 1, integral de 1 até 4, z dz. Resolvendo essa integral, vai ficar 1 menos z na menos 1, vezes z ao quadrado dividido por 2, de 1 até 4. 4, né? Então, vai ficar 1 menos z na menos 1, vezes, a gente vai ter aqui z ao quadrado dividido por 2, quando é 4, vai ficar 4 ao quadrado dividido por 2, menos 1 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui a gente vai ficar com 16, isso daqui vai ficar 16 dividido por 2, menos 1 dividido por 2, que é 15 dividido por 2. Então, 15 dividido por 2 vezes 1 menos z na menos 1 vai ficar 15 vezes 1 menos z na menos 1 dividido por 2. Aqui na 3b, ele nos dá essa integral. Com esse limite, a integral é 6xz dy dx dz. Aqui nessa nossa primeira integral é em dy e a gente não tem nenhum y aqui dentro. Então, a gente pode colocar tudo isso daqui para fora da integral e resolver como integral vazia. Ou seja, a gente vai ficar com 6xz, integral vazia de 0 até x mais 1. dy. Isso daqui vai ser igual a 6xz vezes y, aí dentro do limite de integração, 0 e x mais 1. Ou seja, isso daqui vai ficar igual a 6xz vezes x mais 1. Agora, para a nossa segunda integral, a gente vai ter ela de 0 a z, com isso daqui dentro, 6xz vezes x mais 1, e ela é de integral de x, então dx. Aqui a gente tem uma função multiplicando com outra.
ou uma função de x multiplicando por outro x. Como é que a gente pode fazer para ficar mais fácil? A gente pode multiplicar aqui, a gente pode fazer um chuveirinho, que aí vão ficar duas funções de x somando e fica mais fácil de resolver. Então, no caso, isso daqui vai ficar integral de 0 a z, de 6x ao quadrado z mais 6x ao quadrado, mais 6xz. Esse 6 a gente consegue colocar para fora e separar essa parte que sobrou em duas integrais. Então, isso daqui, na verdade, vai ficar 6 vezes uma integral de 0 até z de x ao quadrado. No caso, a gente pode separar o 6z até, que fica um pouquinho mais fácil. 6z, e aí vai ficar a integral de x ao quadrado dx, mais outra integral de x dx. Agora vamos resolver uma de cada vez. A integral aqui de 0 a z de x ao quadrado, a gente vai integrar e ela vai ficar x na 3 dividido por 3, de 0 a z. O 0 vai ficar 0, então essa daqui vai ficar z na 3 dividido por 3. A nossa integral de 0 a z de x dx vai ficar igual a x ao quadrado dividido por 2 de 0 a z. Que como 0 vai ficar 0, ela vai ficar z ao quadrado dividido por 2. E agora a gente pode voltar para a nossa função, que vai ficar 6xz vezes, era uma mais a outra, então vezes z na 3 dividido por 3, mais z na 2 dividido por 2. É só 6z na frente. Oi? É só 6. É 6z na frente. Não tinha mais x. Então, vamos colocar essa função aqui. Agora, no caso, a gente pode multiplicar esse 6z pelas duas para eliminar o produto e vamos colocar dentro da nossa última integral. Então, os limites da nossa última integral é de 0 a 1. E vai ficar a integral de... O 6 com 3 vai cortar, vai ficar 2. Vai ficar 2z na 4. Mais... O 6 vai cortar com 2, vai ficar 3. Mais 3z na 3. dz. Isso também a gente pode separar em duas integrais e resolver cada uma individualmente. Então, isso aqui vai ficar de 0 a 1 a integral de 2z na 4 dz, mais de 0 a 1 a integral de 3z na 3 dz. Vamos resolver essa primeira aqui, então. Zero a 1, 2z na 4 dz. O 2 dá para colocar para fora, vai ser integral de z na 4, ou seja, vai ficar 2 z na 5 divididos por 5. Isso daí de 0 a 1. Como ele vai ficar de 0 a 1 e o 0 vai ficar 0, então isso daqui vai ficar 2 vezes 1 na quinta, dividido por 5, que é igual a 2 quintos. Agora para a nossa segunda integral. A gente vai ter de 0 a 1, 3z ao cubo, dz. A mesma coisa, 3 pode sair para fora da integral, vai ficar só a integral de z na 3, que é 3z na 4 dividido por 4, de 0 a 1. O 0 vai dar 0, então a gente pode só substituir 1. Vai ficar 3 vezes 1 na 4 dividido por 4, que é igual a 3 quartos. Então, no caso, a gente acabou transformando aqui, como é a soma dos dois resultados, vai ficar 2 quintos mais 3 quartos.
Fazendo o MMC, aqui a gente vai acabar com a base 20. Então, a gente vai ficar aqui, vezes 4 vai ficar 8, mais 3 vezes 5 vai ficar 15. Tudo isso aqui por 20, que é igual a 23 avos. Que é yx vezes cosseno de yz vezes cosseno de x na quinta. E ele colocou os limites de uma maneira um pouco diferente. Mas ela está representada como? Aqui ele diz que o x tem que ser de 0 a 1, o y tem que ser de 0 a x e o z tem que ser de x a 2x. E aí a gente pode montar. Qual que é a única restrição para a gente montar? Como pode ver, o y, quando resolver a integral, vai gerar um x, e o z também. O x é o único que, quando resolve a integral, fica totalmente numérico. Então, o que isso nos diz? Que o x tem que ser o limite mais externo. Porque se for y, por exemplo, o limite mais externo, a gente vai acabar, depois que resolver tudo, vai acabar com x. E a gente só quer acabar com números. Então, quando a gente for resolver, como o y só gera x e o z só gera x também, não importa a ordem que quiser colocar. Pode colocar o y primeiro ou o z primeiro. A única restrição é o x ser por último. Então, vamos colocar aqui. Integral de yz cosseno de x na quinta. O que a gente vai colocar primeiro? Podemos colocar o z. dz, aí dy e por último dx. Agora que a gente escolheu a nossa ordem, a gente vai colocar os limites. O mais de dentro é o z, então o z é de x a 2x, aí depois nosso y, que é de 0 a x, e aí o nosso x, que é de 0 a 1. Então vamos resolver. Primeiro a gente tem o dz, a única parte que tem o nosso z é esse z aqui, então o y vezes cosseno de x na quinta pode ir para fora da integral. E a gente vai acabar com y cosseno de x na 5 vezes de x a 2x, z. Agora, resolvendo essa integral, a gente vai ficar com y cosseno de x na quinta vezes z ao quadrado dividido por 2 de x a 2x. Isso daqui, a gente vai ter 2x ao quadrado dividido por 2 menos x ao quadrado dividido por 2, que vai ser igual a 4x ao quadrado meios menos x ao quadrado meios, que aqui então a gente vai ficar com 3x ao quadrado dividido por 2. Então vamos voltar para a nossa integral. Agora, no caso, eu vou escrever aqui como é que vai ficar. O resultado vai ficar 3x ao quadrado dividido por 2 vezes y cosseno de x na 5. Agora, para a nossa próxima integral. Ela é de 0 a x, de 3x ao quadrado dividido por 2 y cosseno de x na quinta dy. Mesma coisa, a gente tem o 3x ao quadrado por 2 e o cosseno de x na quinta que vão poder ir para fora da integral, vai ficar uma integral de y. Então a gente vai ter aqui 3x ao quadrado por 2 cosseno de x na quinta vezes a integral de 0x y dx. Isso aqui vai ficar com 3x ao quadrado ao meio cosseno de x na quinta de y ao quadrado dividido por 2 de 0 a x. O 0 vai ficar 0, o x vai ficar x ao quadrado dividido por 2. Então isso daqui vai ficar 3x ao quadrado dividido por 2 vezes x ao quadrado dividido por 2 vezes cosseno de x na quinta. Esses dois aqui a gente consegue juntar. Vai ficar 3x na 4 dividido por 4 cosseno de x na quinta.
Então agora vamos para a nossa última integral, que é de 0 a 1, e aí tudo aquilo ali. 3x ao quadrado, 3x na quarta, divididos por 4, cosseno de x na quinta. A gente pode colocar o 3 quartos para fora, o 3 quartos para fora da integral, vai ficar 3 quartos de 0 a 1, x ao quadrado, cosseno de x na quinta, dx. E agora a gente vai ter que pensar num jeito de resolver. O que a gente vai ter que fazer? A gente tem um x na quinta aqui dentro do cosseno e um x na quarta fora para cortar. O que dá para fazer? Substituição. A gente vai chamar u de x na quinta. Nosso du vai ser igual a 5x na quarta dx. Ou seja, aqui a gente vai acabar com 3 quartos de 0 a 1. O x na quarta vai cortar com esse x na quarta aqui de fora. De 1 quinto cosseno de u. du. Esse 1 quinto a gente pode jogar para fora aqui e vai resolver a integral de cosseno de u. Então a gente vai ficar com 3 dividido por 20 vezes a integral de cosseno de u vai ser seno de u. Então a gente vai ficar com seno de u. Esse seno de u a gente tem que voltar para x, ele é x na quinta. Então vai ficar 3 divididos por 20 vezes x na quinta, vezes seno de x na quinta. E aí dentro do limite de 0 a 1. X na quinta. Então vamos colocar aqui. Vai ficar 3 divididos por 20 vezes seno de 1 na quinta menos seno de 0 na quinta. Seno de 0 é 0. Seno de 1 na quinta vai ficar 1. Seno de 1 a gente não sabe o valor, então a gente deixa como seno de 1. Nesse caso, a resposta do nosso exercício vai ficar 3 seno de 1 dividido por 20. Na questão 4, ele nos pede volume de um tetaedro delimitado por essas condições aqui. Que x mais 2, y mais z é igual a 2, x é igual a 2y, z é igual a 0, e x é igual a 0 e z é igual a 0. Aqui são dois planos. Aqui eu tentei fazer um desenho em 3D com plano x, y e z. Aí o que significa? O plano z é 0. Aqui toda a altura do z, o plano z é 0. Então ele é delimitado, se z é igual a 0, o plano x, y. Como se pensasse no z como altura, esse aí é a base ali, o ponto 0. Plano x igual a 0. Aqui, se pensasse nisso daqui, ele seria uma parede aqui nessa linha de x. Ficaria só o do positivo aqui. A linha de x igual a 2y, essa linha aqui, que no caso, por exemplo, quando x fosse igual a 1, y ia ser igual a 2. E aí essa linhazinha aqui. E depois toda essa forma aqui. Se a gente quisesse achar os pontos, a gente podia escolher cada plano e selecionar os pontos. Por exemplo, se eu quiser, quando z é 0, no caso no ponto z, qual ponto que eu podia escolher? Nesse caso aqui, eu só tenho o z e o x e y 0. Se eu quiser só na altura z, então, se o x e y fosse 0, ficaria z igual a 2. Então, a altura que ele corta o z seria 2, uma alturinha 2 aqui. Se eu quiser o ponto que ele corta o x, ali eu teria que botar aqui o y e o z igual a 0, e aí ficaria que ele bate no x igual a 2. Então, aqui, no x igual a 2. E no y, estaria aqui no
Se eu trocasse x e z por 0, seria no y igual a 1. Então aqui. Esse é o plano inclinado. Esse é outro plano. Então, x igual a 0 daqui. Dá esse daqui. Então, na verdade, ela vai ficar... Ela é essa pequenininha aqui. Ela vai ficar essa pequenininha aqui. Essa pequenininha para cima, na verdade. É difícil sim de desenhar, mas a questão do desenho é mais para ver melhor a área que tu vai ter que integrar. Pode ser. Um plano XY. Plano XY, ela tem a reta do x igual a 2y. Essa é a reta de x igual a 2y. Deixa eu marcar os pontinhos aqui. 1, 2. E ela é a parte de dentro aqui. De cima? De cima? É. E ela vai até... Ela corta aqui no 1 e no 2. Que isso daí por causa da outra reta. Então, no caso, quando y igual a 1, vai no x igual a 2, tem essa reta que corta aqui também. Essas duas retas que a gente tinha colocado aqui no plano. Aí a gente vai ficar com essa parte pequenininha aqui. Aí, no caso, seria x igual a 0, esse eixinho aqui. Então, esse eixinho aqui, ele não está nessa parte de baixo. Ele está tocando nessa parte aqui de cima. Aí, por isso que fica. Aí, agora, olhando aqui e olhando o plano, a gente vai ter que construir nossa integral tripla. Então, deixa eu ver como é que fica. O que a gente pode ver? A gente pode começar a parte mais de dentro por z. Porque o que ele nos deu? Ele nos deu uma função mais geral aqui que a gente pode transformar em z. Se a gente escolher aqui como z, o nosso z vai acabar gerando um y e um x. E aí depois a gente pode fazer uma de y para ficar só x e depois na de x a gente resolve. Então se a gente for começar com z, dz, quais que podem ser nossos limites? Aqui a gente vê z igual a 0. Então, a gente pode começar no z igual a 0. E qual é o nosso limite superior? A gente tem a funçãozinha inteira. A gente pode fazer ela em função de z. No caso, em função de z não, ela resultando z. E colocar aqui. Para essa função ficar igual a z, seria z igual a 2 menos x menos 2y. Aí aqui ficaria nosso z. 2 menos x menos 2y. Agora, o que a gente pode fazer? Entre dy e dx, a gente tem aqui função x igual a 2y e nada mais do y. Enquanto z, a gente tem o zero aqui. Então, o que a gente faz? A gente pode escolher um dy. No caso, tanto faz, mas vamos seguir dy. Tá. Aqui é um cruzamento de duas funções. A gente tem essa areazinha. Aqui, desenhando, a gente pode ver que a função de cima é aquela que a gente já pegou antes, do x mais 2y igual a 2. Porque nesse plano aqui o z é 0. Essa daqui é a função de cima. E aí a função de baixo, que dá para ver que limita embaixo, é o x igual a 2y. Então, vamos seguir aqui. Embaixo é x igual a 2y. Só que a gente está em y, a gente tem que isolar o y. Então, x igual a 2y vai ficar x dividido por 2. E aqui nessa daqui é a mesma coisa. A gente já está sem o z, então o z a gente considera 0. Vai ficar, para ficar em y, vai ficar x mais 2y igual a 2. Passa o x para o outro lado e passa dividindo por 2. A gente vai acabar com 2
menos x divididos por 2. E agora, o que a gente tem? A gente só ficou sobrando nosso dx. Oi? Certo. E agora, na parte do dx, o que a gente pode dizer? Ele é limitado em zero. Então, a parte de baixo vai ser zero. E para saber a parte de cima, a gente pode voltar e olhar ali no gráfico. Olhando no eixo x, aqui começa no zero e vai até essa intersecção aqui. Como é que a gente descobre qual é essa intersecção aqui para saber qual é o limite superior? É o ponto onde as duas funções se cruzam. Ou seja, a gente pode igualar as duas funções. Então, vamos igualar o ponto que x divididos por 2 é igual a 2 menos x divididos por 2. Os dois são sobre base 2, então pode ir embora. Vai ficar x igual a 2 menos x. X passa para o outro lado, vai ficar 2x igual a 2, que é x igual a 1. Então a gente sabe aqui que esse ponto é x igual a 1. Então a gente já sabe o nosso limite superior, que é 1. Agora que a nossa integral está montada, só basta resolver. Que a gente primeiro vai ter uma integral vazia de dz. Então, a gente vai ficar com z, aí nos limites de 0 e 2 menos x menos 2y, que vai ser o próprio, 2 menos x menos 2y. Então, para a próxima integral, a gente vai ficar com x dividido por 2 e 2 menos x dividido por 2 de 2 menos x menos 2y. dy. Aqui são duas subtrações, então a gente pode transformar em 3 integrais. Transformando em 3 integrais, vai ficar uma integral de x por 2 por 2 menos x dividido por 2 de 2. Isso daqui vai ser a nossa primeira. Que isso daqui é 2 vezes y, no intervalo. Resolvendo esse intervalo, vai ficar 2 vezes 2 menos x dividido por 2 menos x dividido por 2. Vou alterar aqui, que nem o colega disse, de 2 menos x dividido por 2 para 1 menos x meios, que aí fica mais fácil de visualizar, de fazer as continhas, acho. A gente vai ficar com 1 menos x meios menos x meios. Então aqui vai ficar menos x meios com menos x meios, vai ficar menos x. No caso, vai ficar 2 vezes 1 menos x, que é 2 menos 2x. Daqui nossa primeira integral. Agora de menos x. No caso, a integral só de x, e depois vai ficar negativo. A gente vai ter de x dividido por 2 para 1 menos x por 1 menos x meios de x. Como não tem y, é só resolver que nem a anterior, que vai ficar x vezes y no intervalo, x meios a 1 menos x dividido por 2. Isso daqui a gente já sabe o que é, que a gente já resolveu na última integral. Então, a gente vai poder colocar que ela é x vezes o resultado, que é 1 menos x. Isso daqui dá x menos x ao quadrado. E agora, na nossa última, a gente tem 2y. Então, vamos fazer a integral de x dividido por 2
1 menos x meios de 2y. Isso daqui vai dar, a integral vai ficar y² dividido por 2, vai cortar o 2, vai ficar y², no intervalo de x meios para 1 menos x meios. Isso daqui vai ficar 1 menos x meios ao quadrado menos x meios ao quadrado. Isso daqui eu vou apagar o cantinho aqui. Isso daqui vai ficar um produto notável, que vai ser 1 menos 2x meios, que no caso vai cortar aqui, mais x ao quadrado, sobre 4, é verdade? Menos x ao quadrado sobre 2, sobre 4. Então, se a gente juntar aqui, vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 dá 0. Então, vai ficar 1 menos x. Então, agora, se a gente for voltar com todas as integrais, a gente vai ter aqui 2 menos 2x menos, porque era menos x menos x ao quadrado menos 1 menos x. Isso daqui, na verdade, vai dar, se eu juntar, 2 menos 1, vai ficar 1. Agora a parte do x, aqui a gente tem menos x mais x, vai cortar fora, vai ficar mais 0. Ah não, vai ficar, esse x vai cortar com esse x aqui, vai sobrar menos 2x. E o x ao quadrado, a gente só tem esse daqui. Negativo com negativo vai ficar positivo, mais x ao quadrado. Aqui ficou a nossa segunda integral. Agora, para a terceira, vou colocar aqui no meio, que a gente tem um espacinho aí. Ela é de 0 a 1 disso tudo aqui. 1 menos 2x mais x ao quadrado. A gente vai ter que fazer o mesmo processo agora. dx. A gente vai ter que fazer o mesmo processo de 3 integrais, já que são 3 somas. Então, ela vai ser a soma de 3 integrais. Vamos começar pela de 1. 0, 1, integral de 1 dx. Integral de 1 dx é como se fosse uma integral vazia. Então, isso daqui vai ficar x nos limites, que vai ser igual a 1. Agora, para a nossa segunda integral, ela é 0 a 1 de 2x dx. Integral aqui vai ficar x ao quadrado por 2, vai cancelar os 2. Vai ficar x ao quadrado de 0 a 1, que vai ser igual a 1. 1 ao quadrado, 1. Para a nossa terceira integral agora, a gente vai ter 0 a 1 de x ao quadrado, que vai ser igual a x na 3 dividido por 3 de 0 a 1. O 0 vai dar 0, vai ficar 1/3. E agora, se a gente junta todas as nossas integrais, a gente vai ter 1 menos 1 mais 1/3. 1 menos 1 dá 0. Nossa resposta é 1/3. Ele nos deu 5a. Ele nos deu essa forma aqui, 3x mais 2y mais z igual a 6. E ele pediu para calcular estando no primeiro octante. O que significa estar no primeiro octante? É que o octante, enquanto no círculo trigonométrico normal de x e y era quadrante, aqui é octante porque a gente tem 3 dimensões, tem o z. Então, no primeiro octante, o que significa? Que todos são positivos. O x tem que ser maior que 0, o y tem que ser maior que 0 e o z tem que ser maior que 0. Então, como é que a gente vai fazer a nossa área da superfície?
a gente tem que ver até os limites que eles chegam. Para saber os limites que eles chegam, a gente vai ter que ver no plano e ver no plano individual de cada um até onde eles vão. No plano do x, ele começa no zero, e aí, se as outras variáveis forem zeradas, vai ficar 3x igual a 6, ou seja, o máximo que ele atinge é x igual a 2. Então, o x, ele vai de 0 a 2. Agora, o nosso y. Se ficar só ele vai 2y mais igual a 6, y igual a 3, ele vai de 0 até 3. E o nosso z, se fica só ele, a gente vai ter z igual a 6, então a gente vai de 0, z, 6. Então, o que a gente pode fazer? Separar em dois planos. Separar em 3 planos, na verdade. A gente vai ter aqui o yx, plano xy. Que ele vai? Ele vai, quando o y é 0, ele vai no 2. O y é 0, ele vai no 2 aqui. E o y, quando x é 0, ele vai no 3. Então, esse daqui é o nosso plano xy. Nosso plano zx, o x vai no máximo 2, e o nosso y e o nosso z vai no máximo 6. Então, também corta assim. E o nosso plano zy, nosso y vai no máximo 3, nosso z vai no máximo 6, então vai assim. E é assim que cortam nossos 3 planos. E agora... a gente tem z, x, y. Então, x a gente tem o pontinho 2, y a gente tem o 3, e o z a gente vai ter o 6. A gente pode juntar aqui. Esse aqui vai ser o nosso desenho do plano. No espaço. Agora tem que, para fazer a área da superfície, tem que usar a formulazinha. Qual é a nossa fórmula da área de superfície? Ela vai ser raiz de 1 mais a integral de z em x ao quadrado mais a integral de... a derivada? Derivada de z em y ao quadrado. Então aqui a gente tem 0 igual a menos 3x menos 2y igual a 6. No caso, a gente quer isolar o y, então vai ficar menos 2y igual a 6 menos 3x, 6 mais 3x, vai passar o menos 2 para cá, então vai ficar y igual a 6 mais 3x dividido por menos 2. Então, passar o sinal negativo para cima, y vai ser igual a menos 6 menos 3x dividido por 2. Não. Aqui ficaria y positivo, x negativo. Isso. Aqui. Então, no caso, ficaria y igual a 6 menos 3x dividido por 2.
Deu. Agora ficou certinho. Então, só vamos ter que trocar aqui o nosso limite. Para 6 menos 3x dividido por 2. Certo? Agora é só resolver a nossa integral. Então, vamos na integral mais de dentro. A gente vai ter aqui 0, 6 menos 3x dividido por 2, de raiz de 14 dy. Aqui começou a raiz de 14, não tem nenhum y, a gente pode colocar o 14 para fora e resolver a nossa integral como se fosse uma integral vazia. Então, a gente vai ficar com raiz de 14 vezes y de 0 é 6 menos 3x dividido por 2. Então, isso daqui vai dar raiz de 14 vezes 6 menos 3x dividido por 2. Que aí, se a gente quiser expandir aqui, vai ficar a raiz de 14 por... Deixa eu ver, por 6 dividido por 2, que no caso aqui vai ser 3. 3 raiz de 14, menos 3 meios raiz de 14x. Aqui ficou nosso resultado. Vou passar esse 3 para frente. Então, aí agora temos que fazer a nossa outra integral. Essa raiz de 14. Ficamos com essa integral aqui. Vou apagar essa parte de baixo para conseguir resolver a próxima. Então, aqui a gente vai ter a integral de 0 a 2, de 3 raiz de 14, menos 3 meios x raiz de 14. Na verdade, nem precisava ter expandido raiz de 14. Vou voltar aqui, na verdade. Deixar multiplicando, que aí eu consigo só colocar para fora, que é mais fácil. Então, vai ficar com 14 vezes... Aí aqui eu só vou dividir, vai ficar 3 menos 3 meios de x. Aí aqui eu vou conseguir colocar o 14 para fora e resolver essas duas integrais aqui. Então, isso aqui vai ficar raiz de 14 vezes a integral de 0 até 2 de 3, menos a integral de 0 até 2 de 3x por 2. Vamos resolver essa primeira aqui. A gente vai ter de 0 a 2 de 3 dx. Então, dx aqui. Então, isso aqui, o 3 pode ir para fora. Vai ficar 3x de 0 a 2. Vai ficar igual a 6. E agora, na segunda integral, que ela é de 0 a 2, 3 meios de x ao quadrado, de x, dx. O 3 meios vai poder ir para fora. A gente vai ficar com 3 meios vezes x ao quadrado dividido por 2. Isso aqui de 0 a 2. Então, a gente vai ficar com 3 meios de 4. De 4 dividido por 2. Esse 4 vai cortar com esses dois aqui. Vai ser igual a 3. Então, no caso, a gente vai acabar com raiz de 14, no final ali substituindo os valores, raiz de 14 vezes, aí a primeira deu 6, menos 3, então a gente vai ficar com 3 vezes raiz de 14. Então, na C ele nos deu essa fórmula de Z e pediu para falar que estava acima desse triângulo. Primeiro, vamos ver a parte da área da superfície. Que aí é aquela fórmula do raiz de 1 mais a derivada de z em x quadrado mais a derivada de
z em y ao quadrado. Para a gente fazer as derivadas agora. Mais 3x mais 2y ao quadrado. Vou começar por x. A gente vai ter 1 vai cair fora, o 3x vai ficar 3 e o 2y ao quadrado vai sair fora também. Então, nossa derivada em x é 3. Agora, para a nossa derivada em y. Nosso 1 vai cair fora, o 3x também vai cair fora, porque não tem y, e o nosso 2y ao quadrado vai ser derivado e a gente vai acabar com 4y. Então aqui a gente pode montar a nossa fórmula, que ela vai ficar raiz de 1 mais 3 ao quadrado mais 4y ao quadrado, que isso daqui vai nos dar em raiz de 10 mais 16y ao quadrado. Nosso z a gente achou. Agora precisa fazer os limites de integração. Limites de integração vão depender do triângulo. Então vamos desenhar ele. Vamos desenhar ele no plano XY para conseguir enxergar. A gente vai ter o ponto 0, 0. A gente vai ter o ponto 0 e 1. E a gente vai ter o ponto 2 e 1. Ou seja, ele vai ser esse triângulo aqui. Então, se ele é esse triângulo aqui, o que a gente consegue ver? Que a gente consegue definir os pontos. Em y, a gente tem toda essa areazinha aqui de base 0 até aqui. Então, a gente pode usar o nosso limite mais de fora como y, porque ele está todo inteiro. E aí fazer o y em função de x. Porque x, é mais fácil a gente usar o y e depois fazer ele em função de x. Então, aqui, o limite de integração de y, ele vai começar em 0 e vai até 1. Então, o y ele vai de 0 até 1. E o nosso x? O nosso x começa em 0, dá para ver que começa em 0, mas a gente vai ter que fazer ele em função de y, que no caso é essa curvinha aqui. Como é que a gente vê? Como é que a gente pode ver com essa curvinha aqui? A gente pode fazer os pontos e aí ver. Quais são os pontos? Quando x é 0, y é igual a 0. Quando x é igual a 2, y é igual a 1. Ou seja, x é o dobro de y. Se fosse seguir essa reta, x continuaria sendo o dobro de y. Então, y é igual a 2x. Mas como a gente quer o y em função... O y, a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar que x é igual a y dividido por 2. Não. Não, tá certo. Y é igual a x dividido por 2. E aí a gente vai colocar aqui dentro. Os limites do x. Nos limites do x. X vai ser limite inferior de 0 e vai ter limite superior de y dividido por 2. E agora a gente tem nossos limites e a gente pode integrar. Vamos montar aqui então. Nossa função é essa daqui. Raiz de 10 mais 16y ao quadrado. E aí vai ser, como a gente já feito ali, dx, dy. No dx, a gente vai colocar como 0 y ao quadrado, aí y dividido por 2. E no dy, a gente vai colocar de 0 a 1. E agora é resolver essa integral. Integral de dentro.
Então, na verdade, aqui seria o contrário, porque como a gente quer o x em função do y, a gente passaria esse meio para o outro lado, ficaria que x é igual a 2y. Então, vamos dar nossos limites aqui. 2y e aqui em cima 2y. E vamos seguir resolvendo nossa integral. Então, como aqui não tem nenhum x, a gente tem dx, a gente coloca essa raiz para fora e faz uma integral vazia. Então, a gente vai ficar com raiz de 10 mais 16 y² de 0 a 2y dx. Isso daqui vai dar raiz de 10 mais 16y² vezes x de 0 a 2y, que vai dar 2y vezes a raiz. E agora esse daqui a gente tem que fazer na nossa segunda integral. 16y². De 0 a 1, 0 a 1 é nosso y, de 2y, raiz de 10 mais 16y². Aqui a gente, dentro da raiz tem um y² e fora tem um y solto que dá para cortar. O que a gente pode fazer? Substituição. A gente pode falar que tudo isso daqui é igual a u. 10 mais 16y². Então, o nosso du vai ficar, o 10 vai cair fora, nosso du vai ficar igual a 32y dy. Então, a gente ficou sobrando um y aqui, a gente vai conseguir cortar com esse y. Então, a gente vai ficar com de 0 a 1. O 32 que ia para baixo vai simplificar com esse 2 aqui, vai ficar 16 vezes raiz de u. Du. Então, isso daqui vai ficar 16 vezes 0 a 1, u na 1 meio. Integral de u na 1 meio vai ficar igual a 2 terços vezes u na 3 meios. E aí aqui a gente pode voltar, vamos simplificar esse 16 com 2 para ficar 8, e voltar o nosso u para a função de x. Então a gente vai ficar 24, porque esse 8 juntou com 3, vezes o nosso, ele é igual a 10 mais 16y², tudo isso daqui na 3 meios. De 0 a 1. E agora é só aplicar no nosso limite. Quando é 1, o 24 pode ficar fora. Quando ele é 1, ele vai ficar 10 mais 16, 1² vai ficar 26 na 3 meios, menos, quando o y é 0, vai ficar 10 na 3 meios. Então aqui ele pediu uma integral tripla, que a função é x, e ele nos deu as delimitações. O z igual a 0, e o z a função essa daqui, e também ele nos deu a limitação de 2 cilindros. Nesses 2 cilindros, aqui nesse primeiro a gente vê como r² seria 4, r igual a 2, e aqui seria r igual a 3. Então o que isso nos diz? Que ele está entre esses 2 cilindros. O r é maior que o 2 e ele é menor que o 3. Então, para a gente montar a integral tripla, o que a gente faria? O x e y transformaria em polares, por causa do cilindro, e depois ficaria com a integral do z. Então, nesse caso, a gente vai ter o nosso θ, ele não dá nenhuma restrição do θ, então a gente fala que é os 360 graus.
Então, nosso θ seria de 0 até 2π. Nosso R seria de 2 até 3. E, no caso, a gente teria uma terceira integral do z. Aí seria de 0 até essa outra função do z. Essa outra função do z, ela tem x e y. O x e o y, a gente vai ter que transformar ele para polar. Então, no caso, aqui a gente teria r cosseno θ mais r seno θ mais 3. E a nossa integral é x, que é a que estava ali, x, o r da polar. O x também tem que trocar. Ah, é verdade, x tem que trocar. Então vai ficar r cosseno θ vezes r, aí dz, dr, dθ. E agora que está pronta a nossa integral, é só resolver. Então, vamos começar. Começando pelo dz. A gente não tem nenhum z aqui, a gente só tem r e θ. Então, a gente pode só fazer a integral como se fosse uma integral vazia. Então, a gente vai ficar com r ao quadrado cosseno θ vezes z dentro dos limites. Então, isso aqui vai ser igual a r ao quadrado cosseno de θ vezes r cosseno θ mais r seno θ mais 3. E a gente tem que fazer a integral disso daqui agora seguindo. Vou juntar os componentes dela aqui, que aí acho que fica mais fácil. Fica mais fácil ou vai ter algum jeito de cortar depois? Melhor juntar, né? Tem que integrar de novo. Então a gente vai ficar aqui com r ao cubo cosseno de θ ao quadrado mais r ao cubo cosseno de θ vezes seno de θ mais 3r ao quadrado cosseno de θ. Aí. Agora, isso tudo aqui a gente vai colocar nessa outra integral. No caso, já vou colocar aqui 2t. E aí a gente vai ter que separar ela em 3 integrais, todas de r. dr. Então, a nossa primeira integral aqui. De 2 a 3. R ao cubo cosseno de θ ao quadrado. dr. O cosseno a gente pode passar para fora, resolver só o dr, resolver só o r. Então, isso daqui vai ficar cosseno de θ ao quadrado vezes, aí r ao cubo vai ficar r na 4 dividido por 4, tudo isso de 2 a 3. Essa parte aqui de dentro vai ficar 3 na 4 dividido por 4, menos 2 na 4 dividido por 4. Então, isso daqui vai ficar 81 menos 2 na 4 dá 16, dividido por 4. Isso daqui dá 65 quartos. Como aqui, 65 quartos vezes cosseno ao quadrado de θ. Isso daqui é a nossa primeira parte. Nossa segunda parte. Integral de 2 a 3. Aí, integral de 2 a 3 de r ao cubo cosseno de θ vezes seno de θ. Mais uma vez, o cosseno e o seno vão sair, vai ser só a integral de seno de θ. Vai ser igual a de r ao cubo cosseno de θ vezes seno de θ vezes r na 4 dividido por 2, por 4, de 2 a 3.
Isso aqui a gente já sabe quanto é, que a gente já acabou de resolver. Então, a gente vai ficar com 65 quartos de cosseno, 65 quartos de cosseno de θ vezes seno de θ. Agora, para a nossa última integral, a gente vai fazer de 2 a 3. Aí ela é 3 r ao quadrado cosseno de θ. Cosseno de θ a gente isola, vai resolver só essa integral, que vai ser igual a cosseno de θ na r ao cubo de 2 a 3. Isso aqui vai ser igual a 3 ao cubo menos 2 ao cubo, que é 27 menos 8, que é igual a 19. Aí vai ficar 19 cosseno de θ. Então, no final, para a última parte, a nossa integral vai ficar de 0 a 2π. Aqui, 65 quartos cosseno de θ ao quadrado, mais 65 quartos cosseno de θ vezes seno de θ, mais 19 cosseno de θ. E aí a gente vai ter que resolver mais 3 integrais. Primeira, 0 a 2π, 65 quartos de cosseno de θ ao quadrado. Como é que a gente pode fazer? A gente bota 75 para fora da expressão e vai ficar, a gente vai ficar com a integral de cosseno de θ ao quadrado. Tem cabelo ao quadrado? Deixa eu lembrar aqui. Ele vai ficar cosseno de 2 θ sobre 2. Então, a gente vai ter 65 quartos de 1 meio mais cosseno de 2 θ sobre 2 θ. E agora vai resolver essas duas integrais. Vai ser 65 quartos. A primeira é só 1 meio de θ, então vai ser θ sobre 2 no intervalo de 2π. E a segunda, a gente vai ter que fazer, vou ficar assim, e vai ter que fazer a substituição. Vai ter que transformar em cosseno de U. Então vai ter que transformar 2θ em 1. Se U é igual a 2θ, du é igual a 2dθ. Então, a gente vai ficar com a integral de 0 a 2π de cosseno de U dividido por 4. E aí, nessa integral, a gente vai colocar aqui. Ela é... No caso, vamos resolver ela antes para colocar aqui sem dúvida. Ela vai ser igual a seno de U dividido por 4, porque o 4 vai para fora como 1 dividido por 4. E aí, no caso, vamos voltar ao nosso U. E agora vamos colocar aqui de volta. O nosso U ela é 2θ. Então, em vez de aqui mais seno de 2θ dividido por 4, isso daqui é no intervalo de 0 a 2. Então, vamos resolver aqui. 65 quartos vezes θ em 2π. θ em 2π vai ser 2π dividido por 2 mais 2 π. E se θ for 0, vai ficar 0 dividido
por 2, que é 0. Então, isso aqui fechou. Seno de 2π, quando é 0, seno de 2π vai ser 2 vezes 0, seno de 0 é 0. Quando ele for 2π, ele vai ser seno de 4π. Então, seno de 4π vai ser 0 também, porque são duas voltas completas. Então, no caso aqui vai ser 0. Então, nessa primeira parte, a gente vai achar que é 65 e dividido por 4. Essa é a nossa primeira parte da integral. Agora para a segunda. A gente vai ficar com integral 2π de 65 quartos. O seno de θ vezes seno de θ. Aqui a gente pode fazer uma substituição. Vamos substituir o seno por U. U é igual a seno de θ. Então, nosso D1 vai ser igual a cosseno de θ dθ. Assim, a gente consegue cortar cosseno. Então, aqui a gente vai ficar com 65 quartos dessa integral vezes U, que é o nosso cosseno platônico, vezes o D1. Então, aqui vai dar 65 quartos de U ao quadrado vezes por 2. U a gente vai voltar, o nosso U é seno de θ. Então, a gente vai ficar com 65 quartos de seno ao quadrado dividido por 2. Só que nem a gente viu antes, no intervalo de 2π para 0. Aqui, quando for 0, vai ficar seno de 0 vezes seno de 0, que é 0. E quando for 2π, é a mesma coisa. Então, nesse caso, isso aqui vai ficar 0. Então, vai ficar 65 quartos vezes 0, vai ser 0. A segunda parte deu 0. Agora, vamos tentar fazer a nossa terceira parte, que é 19 de 0 a 2π, que é 19 cosseno de θ. Essa aqui a gente consegue resolver direto, vai ser a integral de cosseno de θ. Então, isso aqui vai ficar 19 vezes seno de θ. Integral de cosseno ao seno no intervalo. Mais uma vez, a gente sabe que nesse intervalo vai ser 0. 0 vai ficar 0, 2π vai ficar 0. Então vai ser igual a 0. Já que o segundo e o terceiro, os dois deram 0, vai nos testar ficar só comprimento. Ou seja, a resposta do exercício vai ser igual ao nosso primeiro que a gente encontrado, 65 e 4.